Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 5 de novembro, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, estou recebendo o senador Carlos Portinho. Senador, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, estou muito honrado em poder conversar com o senhor aqui, viu? Muito obrigado, muito bom estar aqui com a sua audiência, que é grande. Senador, vamos começar falando da sua atuação especificamente lá no Senado Federal. A gente sabe que o senhor tem uma atuação aqui no nosso estado do Rio de Janeiro antes de ser político, né? Na condição de advogado ou com uma pessoa de uma interlocução gigantesca e entre entes públicos e não públicos também, privados, empresas e tal. Mas depois que o senhor assumiu o Senado, a representação do Estado, a face da representação, vem mudando muito. Como é que o senhor está se sentindo como senador? Não da maneira que eu queria eu assumir. Sim. Né? Uma maneira indesejada. Falecimento do nosso querido senador Harold, que talvez seja das figuras políticas do nosso país, pelo seu tempo de mandato, pelas suas contribuições, que estão lá na galeria daquelas importantes realmente. Mas eu procurei, quando assumi, e completei um ano recentemente à frente desse mandato, não substituí-lo, ele é insubstituível, mas continuar construindo a minha história. Comecei como advogado, joguei para muitos clubes no Brasil, muitos atletas, especialmente tive destaque nisso, e depois assumi como secretário de Ambiente do Estado em 2014, no momento de uma crise hídrica aguda que já vivíamos, né, com risco Paraíba do Sul, lá em São Paulo, sendo desviado, racionamento em São Paulo, aqui no Rio a gente superou, evento teste das Olimpíadas, toda aquela polêmica de Baía de Guanabara e pelo nosso trabalho dos servidores do INEA, principalmente, foi um sucesso o evento teste, foi um dia lindo, de águas claras, né, e um sucesso. E depois fui secretário de Habitação da cidade do Rio de Janeiro por duas oportunidades, governo Eduardo Paes, governo Crivella, né? E pude aí entrar em todas as comunidades do Rio de Janeiro, ver lá de dentro, né, como é a vida do cidadão, como é difícil, e me aventurei a vereador, continuei junto da construção do meu partido na época, o PSD, atualmente eu sou do PL, líder do PL do Senado, e cheguei ao Senado Federal nessa construção com o senador Harold Oliveira. Procurei me firmar nesse primeiro ano e, principalmente, atuar em defesa do nosso estado do Rio de Janeiro. A primeira iniciativa nesse sentido foi justamente mudar de partido, do PSD para o PL. Para quê? Para assumir a liderança do PL no Senado. E não por vaidade, Mauro. Na verdade, vocês devem saber, o Rio de Janeiro não tem assento no Colégio de Líderes do Senado. Há 13 anos não tinha assento. O último foi o senador Dornelles, figura também emblemática, querida da nossa política, né? Então, o Rio de Janeiro ficou ausente das principais decisões do país durante os últimos 13 anos. Essa é a importância e a razão de eu ter seguido ao PL, onde fui muito bem acolhido, e hoje está lá como líder do PL, no Colégio de Líderes, participando das principais discussões do que vai para a pauta, de como vai ser votado. E tivemos aí esse ano muito que defender o Rio, a MP da Eletrobras, que a gente conseguiu garantir, junto com o senador Romário, diga-se, né? Por 2 votos vencemos, garantindo energia para o Rio de Janeiro, que é o polo, né, da energia, do gás do nosso estado, levando emendas para muitos municípios nesse momento de crise, de pandemia, crise de saúde. Os municípios precisam ainda, né? Precisavam e precisam muito desses recursos dos parlamentares que cheguem lá na ponta. Né, o governador Cláudio Castro também tem colocado, tem ajudado, e a gente está superando isso. E a ideia era tirar do Rio? A sede da Eletrobras. Essa foi uma outra batalha importante, bem lembrado, Mauro. A sede, perdão, não da Eletrobras, da Empresa Pública de Energia Nuclear. Inicialmente, o decreto, ainda em vigor, ele estabelece que a sede da Empresa Pública Nuclear é em Brasília. Numa articulação minha com o deputado Cristino Auro, tem que dar o crédito também, nós tivemos uma reunião profunda com o ministro de Minas e Energia, Bento, e sensibilizamos ele. Toda a operação nuclear do país está aqui praticamente. Tem um pouco na Bahia, mas praticamente toda aqui. A formação
qualificação da mão de obra é aqui na UFRJ, nas nossas faculdades, né? As usinas de Angra só tem aqui no Rio de Janeiro, no nosso estado. E como é que o telefone vermelho, digamos assim, né, Mauro? Se ele tocar, vai estar lá em Brasília, e nós sensibilizamos o ministro. O estatuto dessa empresa, ele já prevê a sede no Rio. O ministro Bento, por essa iniciativa nossa, se comprometeu a estudar também a alteração do decreto. Mas o gesto principal, primeiro, é que o estatuto já prevê a sede no Rio. Como é a sede da autoridade nuclear no Rio de Janeiro, praticamente toda operação nuclear aqui no Rio não faria sentido diferente. Agora, senador, não sei se o senhor vai concordar, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Na representação política, né, lá do Congresso, deputados e senadores, num caso específico como esse que o senhor levantou a bandeira e perseguiu, e perseverou, e foi atrás, e foi lá no ministro, no presidente, onde tivesse que ir, não era para estar acompanhado de toda a bancada? Não parece que a bancada do Rio, diferentemente do que a gente observa na bancada de São Paulo ou do Nordeste, especificamente mais do Nordeste, ela é mais presente, mais atuante, mais corporativa? E aqui a gente vê muitas iniciativas individuais. As pautas dos nossos deputados federais são bastante difusas, né? Porque temos uma grande representatividade, vários setores representados nos nossos deputados federais. Talvez alguns assuntos passem do conhecimento ou da percepção por não estar muito ligada à atuação de um ou de outro parlamentar. No Senado, a nossa função no Senado, até como casa revisora que é justamente observar com mais acuidade, né, esse assunto. Eu puxei o senador Romário, por exemplo, para essa discussão, como também puxei agora o senador Flávio Bolsonaro. Puxei no bom sentido, né? Fui dialogar, fui construir com ele. São dois senadores que permitem essa abertura para a gente buscar aí alguns consensos na nossa bancada no Senado, né? Conversei com o senador Flávio sobre outros dois temas muito importantes que estamos dedicados. O primeiro, a ferrovia do Açu, né? O Porto do Açu hoje, em São João da Barra, é o segundo porto em movimento de carga do Estado, e todo porto tem que ter uma ferrovia, né? É básico isso. E o ministro Tarcísio, a FCA devolveu, que era concessionária aqui de algumas ferrovias, devolveu uma malha ferroviária, pagou uma multa por isso, e esse recurso não foi aplicado no Rio de Janeiro, embora tivesse uma testada de malha ferroviária grande aqui dentro, né? Então nós mostramos que era importante que algum recurso o governo federal invista, e é estratégico para o Porto do Açu, para o nosso estado, a ferrovia de Anchieta, no Espírito Santo, ao Açu, certamente vai aumentar ainda o volume maior de carga. E, além do mais, o outro assunto, e esse é interessante pontuar, que toda a bancada do Rio de Janeiro, aliás, toda a classe política se envolveu e se uniu na revisão do edital de concessão do Santos Dumont, do nosso aeroporto. Ele tem que ser concessionado, ele tem que ser entregue à iniciativa privada. Mas o modelo dessa concessão é que, posso dizer que, nesse caso, toda a bancada do Rio de Janeiro está unida pela sua revisão, para que não se permita uma concorrência franca entre dois aeroportos dentro de uma mesma cidade não pode distante, Xangai, né? 15 quilômetros. A gente não tem volume de passageiro para ter uma disputa franca, sem parâmetro nenhum, entre Galeão e Santos Dumont, né? Porque são aeroportos que se completam, eles não se anulam. Uma concorrência franca pode anular um dos dois, matar um dos dois. E, por exemplo, para o cidadão do estado, da Baixada, né, da região metropolitana, para o cidadão do Sul Fluminense, Serrana, o aeroporto do estado é o Galeão, é o mais próximo, é o de mais fácil mobilidade para ele, né? Não precisa entrar dentro da cidade, como é o Santos Dumont, para embarcar. Ele passa, o morador passa ali pela linha vermelha, passa pelo Galeão, e por isso mais próximo. Você sabe que até a Zona da Mata Mineira está preocupada. O Juiz de Fora, a Associação Comercial, como a Associação Comercial do Rio, a FIJAM, também estão. A de Juiz de Fora está preocupada, porque o aeroporto da Zona da Mata Mineira é o Galeão, né? E o Galeão vem perdendo os voos domésticos para o Santos Dumont, né? Há um desequilíbrio, e isso tem que ser ajustado no edital para que não se anulem, para que eles se completem. Se não tiver uma participação direta da representação política, isso vai ficando para trás. O Galeão, por exemplo, tem muitos terminais, alguns terminais já obsoletos.
e é o 9º aeroporto melhor do mundo, né? Pela avaliação. Um dos mais importantes do mundo. Do mundo. Senador, o senhor falou num assunto, e o senhor teve uma passagem lá pela Secretaria de Estado de Habitação, Secretaria Municipal de Habitação, não é isso? Municipal de Habitação. Agora, o Rio, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o estado todo, ainda é uma região muito carente de habitações populares. Não aqueles conjuntos habitacionais feitos em alguns governos anteriores, que fazia de qualquer maneira, né? Mas um mais bem estruturado, que possa contemplar e respeitar, sobretudo respeitar o povo pobre. O senhor concorda? Talvez na história da cidade tenha sido o secretário, Mauro, que mais entregou apartamento e mais fez regularização fundiária, mérito da gestão do prefeito Eduardo Paes e do programa Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer, porque embora muitos urbanistas reclamem, mas é região distante, ermo, lá em Campo Grande, Santa Cruz, mas a cidade cresce para lá. O problema não foi construir esses condomínios, esses empreendimentos lá. O problema é não ter ido junto à urbanização, que é o que a gente cobra até hoje, né? Porque você mudou famílias, muitas vezes de regiões para lá, aonde, é o que digo sempre, se a gente não ocupa regularmente, vai ser ocupado irregularmente. Então, que bom. Só que a urbanização também tem que ir. Os apartamentos Minha Casa Minha Vida, ele tem um padrão bem razoável. A gente pode discutir se eles devem ou não ser condomínios fechados, porque isso muitas vezes favorece ao domínio, né? Como a gente conhece em muitas comunidades, também ocorre nos condomínios Minha Casa Minha Vida, né? Famílias expulsas de suas casas pelo tráfico, pela milícia, isso é uma realidade em todo o estado do Rio de Janeiro. E, inclusive, quando eu fui secretário, a gente, num esforço conjunto com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança e com o Ministério do Governo Federal, a gente mudou a portaria permitindo que essas famílias expulsas, lógico, submetendo a um procedimento na delegacia, registro da ocorrência, elas possam ser transferidas para outros empreendimentos. Porque antigamente a pessoa era expulsa por uma força dessas paralelas e não podia, né? A Caixa Econômica falava, volta para lá e retoma o seu imóvel. Mas como assim? Ela vai morrer se ela voltar lá. Quem tem que retomar é a Caixa, o apartamento é financiado, é propriedade da Caixa ainda. Então foi uma grande vitória. Essas discussões sobre se o condomínio deve ser fechado ou aberto, para poder entrar os serviços, por exemplo, né, serviços da Conlurb, de limpeza urbana e muitos outros, eu acho que cabe. Mas o Rio de Janeiro ele precisa combater em escala o déficit habitacional e o programa Minha Casa Minha Vida teve essa capacidade. A gente tem que ter o senso crítico. O governo federal, infelizmente o presidente Bolsonaro, ele criou um novo programa com um novo nome, mas que não subiu um tijolo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, né? E isso é muito grave, porque a gente viu agora o governador Cláudio Castro retomando obras, e eu tenho uma participação nisso, principalmente lá em Areal, né? Obras que estavam paradas de programas habitacionais, principalmente das famílias que sofreram com a tragédia de 2011 das chuvas. Em Areal, eu fui secretário de Ambiente em 2014 do Estado, tinha um condomínio sendo construído, a Granja do Disco. Eu assumi agora o Senado em 2020, né? E a obra está parada. Acontece também em Teresópolis, em Friburgo, Petrópolis, na Baixada temos alguns ainda, em Queimados, por exemplo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu também tem um, se eu não me engano, e o governador e o secretário Max foram sensibilizados e eu tive uma grande participação, encaminhei uma emenda grande para concluir esse específico de Areal, o que acendeu a luz para o do Alemão, que tem mais de 180 famílias no Alemão esperando desde 2011. Né? Tem as mulheres guerreiras que elas guardam o terreno até hoje para não ser invadido. E agora o governador Cláudio Castro, seguindo justamente esse norte, e eu confesso que puxei um pouquinho ao ter chamado, falaram assim, porra, Portinho, mas você botou 5 milhões em Areal. Areal não tem nem 9 mil votos. Na verdade, eu botei de 15 em Areal, porque tem um mercado produtor ainda sendo construído em emenda parlamentar. Lá não tem voto. Como assim? Areal é central para a região serrana. Você tem ali Três Rios, você tem Paraíba do Sul, você tem São José do Vale do Rio Preto, você tem Petrópolis, tem toda aquela região secretário. Então, você levar desenvolvimento econômico, e no caso da habitação para essas famílias que desde 2011 esperam as suas casas, isso é uma vitória. O governador está de parabéns,
por ter encampado, não só em Areal, que estaremos lá agora, dia 20 de novembro, para inaugurar, o início das obras, o início da retomada das obras, e vamos cobrar até a entrega. Como também lá em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, há um pacote de recursos que a Secretaria de Infraestrutura do governador Cláudio Castro está investindo para concluir, imagina, Mauro, obras inacabadas desde 2011. Então, o problema habitacional é muito sério e tem que ser enfrentado. Senador, por um lado, o senhor é um parlamentar, um senador desenvolvimentista, um cara que quer o progresso, que corre atrás, que vai lá e tal. Por outro lado, o senhor não se revolta com o Estado negligente como esses de obras prometidas e não cumpridas, promessas feitas e não realizadas? E eu não sei se também é da sua opinião, as pessoas que falam, mas não realizam. O senhor seria o parlamentar que quer fazer, o parlamentar das coisas possíveis, podia ser falado assim? O que me estimula, Mauro, a estar na política, em 2013 eu antevi a crise de representação, a descrença da população nos políticos, já desde 2013, e eu acho que em todos os segmentos, no jornalismo, na economia, na política, quem se preparou tem que se apresentar. Eu, na verdade, me preparei para isso, além da minha formação como advogado, especializado em direito público, direito administrativo, quando eu assumi a Secretaria de Ambiente em 2014, exatamente movido por esse ímpeto de tem que fazer a gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso país, pela cidade, o estado que a gente vive, eu me especializei em gestão pública e liderança, né, para entender, né, como é liderar esses processos, porque eu acho que a função política, ela não é só, eu tenho dito muito isso, muita ideologia atrapalha. Política não é. A ideologia é importante para a formação do ser humano, para alguns posicionamentos seus. Mas na política hoje, o que eu vejo, e estava fora até bem pouco tempo, né? Assumi esse compromisso há poucos anos, o que eu vejo é que as pessoas querem a entrega, querem a prática, querem ver executar, né? Por exemplo, no meio dessa crise econômica agora, importa para o brasileiro a ideologia à esquerda ou à direita, ou ele quer a solução do arroz, do feijão, do combustível, da energia? Então, o político hoje, moderno, que eu acho, ele tem que ser uma liderança adaptativa. Ele tem que exercer a sua liderança adaptando-se ao momento que ele vive. A gente vive agora um momento de pandemia, né? O político tem que entender esse momento. Ele é real, ele existe. Nada mudou, se a gente pensar, de 2019 até hoje, porque a pandemia é a mesma. A única coisa que mudou foi o quê? Foi a vacina, que está reduzindo o número de mortes. Ah, mas eu tomei a vacina e fui contaminado de novo. A função da vacina é reduzir o número de óbitos, de internações. Por isso eu tenho, inclusive, me manifestado contrário à liberação do uso de máscara. Não precisa mais máscara? Precisa. A gente só vai poder liberar do uso de máscara quando alcançarmos 85% da nossa população vacinada. A boa notícia é que falta pouco. Antes do Réveillon a gente vai alcançar essa marca. E aí a gente vai poder ter um Réveillon da liberdade. Mas agora, tirar a máscara, eu acho um erro grave por muito pouco tempo de ansiedade, né, de espera, que a gente pode suportar mais um pouquinho. Estou conversando aqui com o senador Carlos Portinho. Senador, eu queria pedir licença ao senhor por alguns minutos para o nosso intervalo e já no segundo bloco propor que a gente possa falar um pouco mais sobre saúde, que tem sido um tema muito relevante para toda a nossa gente. Rapidinho a gente volta, viu? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o senador Carlos Portinho. Senador Portinho, eu queria tocar num assunto antes de falar um pouco da saúde. Os complexos prisionais aqui no nosso estado do Rio de Janeiro andou uma época, uma confusão danada naquele governo
desculpa, mas eu até falo com licença da má palavra do governo Witzel, que as pessoas que passavam por ali não tinham um foco nem na ressocialização, nem no respeito ao próprio cidadão que está cumprindo pena. Não deixar as facções criminosas, isso é outro assunto que não mas o respeito à pessoa que está cumprindo sua pena, o apenado. Agora, recentemente, eu vi numa decisão do presidente do Detran, depois de muita reclamação de parentes de apenados que não conseguem tirar sua carteira de identificação para entrar no sistema penal. E essa semana eu vi que, com surpresa, que o Detran vai fazer um mutirão, mas um mutirão limitado. Só pode 200 carteiras, só pode 300. Por que uma empresa, que o Detran é uma empresa, né? A gente entra no Detran, até pedir informação, tem que recolher um Duda. Eu fico impressionado com isso. E não consegue atender as unidades prisionais, não são as unidades prisionais, mas as famílias dos apenados. Isso tem mudado nessa última modificação promovida pelo governador Cláudio Castro, colocando na direção do sistema penitenciário gente que entende do assunto. O senhor concorda que isso vem mudando para melhor? O governador acertou em cheio na escolha do delegado Fernando Veloso. Fernando Veloso é uma das pessoas mais capacitadas em segurança pública que existem, acho que hoje no país, certamente no Rio de Janeiro. É um quadro incrível, importante para o nosso estado, que o governador foi lá, resgatou, falou, estou com um problema ali no sistema prisional, você entende de segurança, vai lá, o abacaxi é seu. E ele está lidando muito bem. Mas é significativo que o delegado Fernando Veloso, sem dúvida um dos melhores quadros da nossa Polícia Civil, tenha liberdade para levar o seu time para poder compor, não é isso? Ele tem uma equipe muito qualificada, uma equipe também de inteligência muito qualificada, que eu já conheci isso é positivo. Por outras passagens. E eu tenho conversado com ele exatamente sobre isso que você falou, Mauro, sobre a questão da ressignificação, né, desses detentos. O trabalho social, psicológico, a aproximação com as famílias. O Fernando, inclusive, vem falando, a gente vem discutindo sobre o projeto que ele tem na cabeça, está desenhando, que são a visita virtual, né? Permitir que o preso possa, por videoconferência com a sua família, né, ter alguma proximidade com seu filho, né, com seu parente. É difícil levar uma criança para dentro de um presídio visitar o pai, né? Muitos, né, resistem, outras mães não sabem qual vai ser a reação. Então, você, talvez através do vídeo, né, você poder ter uma hora reservada para isso. Não é ideal que entre telefone dentro de um presídio de forma alguma, porque pode ser usado mal, geralmente né? Então, o Estado poder dar o serviço. Esse assunto é muito, muito sensível, sabe, Mauro? Eu fui talvez o primeiro advogado no direito esportivo que, sem ter uma previsão legal no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, eu reverti uma pena de suspensão do atleta em serviço social dentro do presídio. Era um caso de dopagem, né? E eu queria que o atleta visse, né, o destino que, infelizmente, muitos jovens que vão para as drogas ou que vão para esse movimento de tráfico, eles precisam entender o que é aquilo ali, né? Você perder a sua liberdade. A liberdade é a coisa mais importante do ser humano. Você está perdendo um pedaço da sua vida, né? É lógico que a gente tem que investir em educação, investir em ensino, mas no caso da ressignificação e a conversão dessa pena, que eu tive com a ajuda do Tribunal de Justiça Desportiva, de forma inédita. Hoje já é regra, serviço social, converter parte da pena desportiva de atletas em serviço social, só aqui no Brasil, tá? Porque o Código Mundial de Dopagem, ele não tem essa previsão, mas aqui é admitido, a partir desse caso. E nós reformamos a quadra de Bangu. Eu estava até conversando com o delegado Fernando Veloso, essa ação que a gente fez no passado, e esse atleta, ele financiou todo o campeonato de detentos que não tinha naquela época há 3 anos. Qual é a importância disso? Está dando molezinha? Não, não é molezinha, não.
É importante baixar a temperatura, é importante que a pessoa se ocupe, que a gente possa levar, como eu tenho falado com o Fernando também, a qualificação, né, profissional, né, para que ele possa sair dali e ter uma oportunidade. Tem um colega meu, o Dr. Francisco Carrara, que ele tem um trabalho de formação em jardinagem, né, de detentos. Né, como o Victor, quando foi secretário, quando foi presidente da SEDAI, tinha lá em Magé, né, a flora, né, a produção de mudas feitas dentro do presídio por detentos. Mudas que eu mesmo, como secretário, peguei e replantamos em vários lugares, vários municípios do nosso estado. Né? Então, a gente entender esse trabalho social, ele é importante. A pessoa ser detida não é o fim. Né? A gente não pode simplesmente trancar, fecha a chave e joga fora. Né? A gente tem que prender, a gente tem que atacar a violência, a gente tem que cobrar que o judiciário, né, respeite o policial, o papel dele, né, mantenha preso quem praticou o crime, quem colocou em risco a vida de uma pessoa, quem tirou a vida de uma pessoa. Né? A vida de uma pessoa é algo irrecuperável. Porra. Mas precisa parar com esse negócio do apenado sair de lá pior do que entrou. Aí não dá mais para... Né? O mundo gira e a gente tem que acompanhar essa mudança conceitual. Isso é um conceito. Para mudar o conceito, a mudança conceitual, tem que ter no comando gente capacitada, gente do gabarito, você citou o Fernando Veloso, que é inquestionável, né? Com relevantes serviços prestados, não só a Polícia Civil, mas a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. O senador, queria falar um pouco sobre saúde, porque a gente fica observando muita gente, políticos também, tá, reclamando que não tem isso, que falta aquilo, mas todo recurso empenhados para combate à pandemia vieram do governo federal. Mesmo com todo o negativismo do presidente, que isso, que aquilo, com entrevista, com aquilo, mas todo o recurso não tem faltado. Ou o senhor tem observado falta de recursos no Ministério da Saúde, no governo federal, especificamente para o combate à pandemia? Se a gente tem alguma coisa positiva de toda essa experiência pandêmica aí, né, desse vírus que a gente está vivendo há tanto tempo, eu acho que o setor público passou a usar, os governantes, passaram a olhar realmente para a saúde. Eu espero que, dentro de tantas coisas ruins, o legado positivo seja uma melhor estrutura. A gente viu que o SUS funciona, né, e uma melhor estrutura dos nossos equipamentos de saúde. Realmente não pode. O que o governo federal está investindo, tanto diretamente quanto por emenda dos parlamentares, e é importante, Mauro, porque você imagina o governo federal lá em Brasília, será que ele está olhando aquele hospitalzinho que tem lá em Bom Jesus de Itabapuana? Quem vai olhar é o parlamentar. Por acaso lá eu destinei verba para o Hospital Filantrópico, que é o hospital que atende aquela cidade. Em Campos, o prefeito Vladimir Garotinho, muito ágil na execução das emendas. Mandei uma emenda para ele de quase 900 mil para equipar 3 centros cirúrgicos. Centro cirúrgico, não estou falando de Covid, não. Centro cirúrgico no principal hospital de Campos. Rapidamente chegou, inaugurou agora, recentemente, esse mês ainda, esses 3 centros cirúrgicos. O Hospital São José do Havaí, Itaperuna. Será que o governo federal, o ministro, sabe o que existe esse hospital? Mas o parlamentar sabe. A emenda é importante por isso. Tanto a emenda impositiva, cada parlamentar tem 16 milhões para destinar, 8 milhões tem que ser para a saúde, ou seja, metade para a saúde. Tanto as emendas do relator, que alguns veículos de imprensa criticam, mas é isso. Na hora que chega na mão do parlamentar que quer executar corretamente, ele vai se lembrar daquele hospitalzinho que tem lá em Coatis, que a população, talvez, o governo federal não enxergasse, porque o Brasil é muito grande, é continental quase, né? Então, esse recurso é importante para chegar em São Gonçalo, falando de Covid, foram quase 5 milhões que só eu encaminhei agora. Acabou de receber São Gonçalo quase 5 milhões. Itaboraí também, né? Nossa Baixada, Queimados, recebeu uma quantia. Ou seja, eu vejo os prefeitos se mobilizar para pedir aos parlamentares a aplicação em recursos para a saúde. Muitos pedem custeio, muitos pedem equipamentos, né? Muitos pedem construções de postos de saúde. Em Resende serão 3, isso só de emenda parlamentar minha. Né? Em Resende serão 3,
Em Porto Real será mais um. Em Teresópolis tem um que está recebendo recursos para isso, né? Ambulâncias, né? A gente teve aquele caso da máfia das ambulâncias que estigmatizou muito essa emenda, né? A minha própria equipe de orçamento fala, pô, Tim, mas ambulância, cuidado, lembra daquela máfia, do sanguessuga, do passado? Ficou estigmatizado. Mas o governo federal agora tem a ata de preço, né? Então não tem... Novas regras. Né? Novas regras. Então, alguns municípios pediram também ambulância, municípios rurais, né? Que tem que chegar lá. Não... Agora, senador, o senhor, não sei se o senhor concorda, que junto com as emendas impositivas, devia ter também a imposição de quem recebe as emendas numa prestação de contas. Tem muito prefeito que não respeita isso e aí põe em risco, ou de certa forma, ele enfraquece o poder da emenda parlamentar, que é um dinheiro que entra rapidamente. Se o prefeito for um prefeito veloz, interessado, dedicado, capaz, né, competente, diligente, ele vai usar aquela emenda parlamentar para, inclusive daqui a pouco tem outra, e outra emenda, e outra emenda, e outra emenda, sempre em benefício da população. Muitos chegam a emenda dormitar e devolver recursos. Eu conheço prefeituras que devolveram recursos não aplicados de emendas parlamentares. Aí não, né? Isso é muito importante, a gente investir também na qualificação, né, da equipe que atende às prefeituras. Muitas prefeituras chegam, Mauro, lá pedindo uma emenda com uma boa ideia. Eu sou sensível, pô, essa ideia é boa, mas cadê o projeto? Ah, a gente não preparou. Cadê o orçamento? Ah, eu não sei quanto custa. Então tem que chegar arrumado para o parlamentar para pedir a emenda, né? Porque muitos devolvem porque não montaram uma equipe, né? Uma fábrica de projetos, uma equipe dedicada que conheça, que é complicado. É muito burocrático. Não é fácil lidar com emenda do governo federal, né? É burocrático. Então tem que ter uma equipe boa, muitas são devolvidas. Eu gosto de dar sempre os bons exemplos, eu vou dar dois, para não puxar a sardinha só para o meu partido, eu vou dar também de outro partido. E da Baixada, né? Prefeito Jorge Miranda, né? Mesquita, transparência, inclusive não é só na questão da saúde, não, é em tudo. Talvez hoje das prefeituras mais digitalizadas, né? Mais e-gov, né? GovTech que existem. Né? Ele mostrou, fiquei impressionado, ele consegue acompanhar as obras que acontecem na cidade dentro da sala dele. Potinho, você quer que eu veja agora aqui, aquela escola tal, nome tal, estão fazendo a obra lá. E se ele entra lá, ele está vendo. E o cidadão também tem acesso a essa prestação digitalizada, informatizada, né? Que a tecnologia veio para ajudar. Esse é do meu partido, muito bom, e Mesquita. E vou dar um exemplo. Merece uma nova visita, né? Merece? Não, muitas outras visitas à Mesquita. Sim, merece, porque quem faz bom trabalho é bom também dizer. Claro. Né? Prefeito Glauco de Queimados, eu fiquei impressionado com o sistema de transparência e de prestação de contas que ele implementou. Inclusive, fiquei tão impressionado que eu falei para a minha equipe, eu quero um sistema desse para eu acompanhar daqui as minhas emendas. O cidadão pega lá, emenda do senador Carlos Portinho, entra no programa, ele vai ver para onde é que foi, quanto é que foi executado, qual é a situação, qual é o prazo. Então, assim, dei aqui dois exemplos que me vieram na cabeça de transparência, como você falou, que devem ser copiados. Eu fui relator do Marco Legal das Startups, né? E tem dentro dessa lei que trouxe segurança jurídica para esse setor, esse ecossistema, né? Interessante, Mauro, o Brasil já é o 10º país em número de unicórnios. O unicórnio não é aquele bichinho colorido, de um chifre só. Unicórnio, na tecnologia, são empresas que faturam bilhões, mais de $1 bilhão de faturamento. O Brasil está entre as 10. Né? Então, assim, o marco legal ele traz segurança jurídica das startups e ele permite a aproximação da inovação com o serviço público, com o gestor público. Eu fui secretário, né? Então, às vezes, eu queria implementar uma tecnologia, um monitoramento por aplicativo, algo inovador, mas no público a gente só pode fazer o que a lei autoriza. E aí vem agora o marco legal, já é fato, já é a lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, é uma reforma de mercado que estimula, né, investimento em tecnologia, empresas startups, mas também aproxima a inovação. Então, o prefeito que queira transparência, além dos exemplos que eu dei, peça para a sua procuradoria estudar o marco legal, você vai poder contratar
fora da lei das licitações, mas dentro da lei das startups, de forma mais ágil, inovação e tecnologia, que a transparência precisa muito, né, municipal, para o cidadão poder acessar, poder acompanhar o desempenho e os gastos públicos. Eu conheci uma prefeitura, não era no estado do Rio, fora do estado do Rio, que era tão transparente, mas tão transparente que ninguém conseguia ver. Aí é demais. Estou conversando aqui com o senador Carlos Portinho. Senador, queria falar, além da transparência, cidades que conseguiram enxergar a tendência da cidade, se é para o turismo, se é para a tecnologia. Conversar com o senhor nesse próximo bloco. Mais uns minutinhos, a gente volta bem rapidamente aqui no nosso Fala Baixada. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o senador Carlos Portinho. Senador Portinho, nós estamos falando de vocação de algumas regiões que prefeitos entenderam e começaram a pesquisar, contratar pesquisas para saber o que a população está querendo de fato para a cidade. Às vezes um prefeito, um gestor público, né, que o nome é mais bonito, mais recentemente, o gestor, que eu faço gestão, que eu isso, que aquilo, mas ele não enxerga a tendência. Aí tem que saber o que a população está querendo. Às vezes ele pensa num posto de saúde, mas a população quer uma quadra de esportes ou vice-versa, né? Felizmente, o senhor citou ali Mesquita, sou de lá, conheço bem a gestão que o Jorge Miranda vem fazendo, preocupado com isso. A população precisa. Outras regiões também têm olhado nesse sentido, como é o caso de Itaguaí. Miguel Pereira, por exemplo, é um belíssimo exemplo de acompanhamento de gestão. O senhor concorda? O senhor conhece bem lá também? Olha, Mauro, eu acho que nesse pós-pandemia, principalmente nas eleições do ano que vem, a gente tem que falar de emprego e de trabalho, né? Essa é a pauta. Se a gente quer melhorar a segurança, a gente quer melhorar a saúde, a gente tem que falar primeiro de emprego e de trabalho. E cada prefeitura tem esse dever de identificar as suas vocações ou criar novas. Por exemplo, Vale do Café, né? O que o André Português está fazendo, Miguel Pereira, para o turismo, para a cidade, é incrível. A rede hoteleira hoje, Miguel Pereira, naquele Lago Javari lindo, vale a visita. O parque que ele está querendo fazer para atrair turista, vale a visita. O que está acontecendo em Paulo de Fronten, que já seria suficiente, o município é bonito, né? Tem lá o Iuanaetê, que as pessoas falam daquele parque lá em Minas Gerais e Belo Horizonte, que tem as esculturas, em Otim. Vá no Iuanaetê, que é mais perto, mais próximo, e é um parque muito parecido, sensorial também, de esculturas e de música principalmente, né? Você tem lá turismo em Paulo de Fronten, mas você sabe que em Paulo de Fronten tem tem no Recife e tem no Rio de Janeiro apenas, né? O segundo ou o primeiro Instituto Federal que dá cursos para gamers, para fabricação de games, montagem de games. Isso lá em Paulo de Fronten. O prefeito Maneco também está de parabéns. Eu até recomendei que ele visite, e botei minha equipe à disposição, Florianópolis, que investiu em startup, né? E isso levou mais riqueza, mais desenvolvimento, mais tecnologia para aquela cidade. Acho que pode acontecer também lá. E com velocidade, né? E com velocidade. A região serrana, chama Serrana 2, né? Friburgo, aquela região ali mais de cima, Teresópolis. O CONLeste, né? Que é o consórcio dos municípios da região leste, presidido pelo nosso prefeito Delaroli de Itaboraí, né? Ele é maior do que o leste, ele vai para a região serrana, Teresópolis, tem um pouco de região dos lagos, porque é um consórcio que funciona. E eles estão desenvolvendo, eu estive lá no lançamento do CONLeste Tech, que é a parceria do CONLeste com o Sebrae e com a UF para o desenvolvimento dos hubs de tecnologia do nosso estado, especialmente dos municípios na região serrana. Projeto do professor Aranha, da PUC,
quem conversei muito e levei a proposta do professor Aranha, que já mapeou no estado aonde podem ser os hubs de tecnologia, olhando para o futuro. Você sabe que a tecnologia, né, Mauro? A gente fala muito dessa juventude neném, que nem estuda e nem trabalha, né? Mas, na verdade, somos nós que estamos errando a comunicação. A comunicação, o ensino, é através da tecnologia. É o que eu falei para o meu filho tem 12 anos. Ele queria que eu explicasse o que era uma startup, o marco legal das startups, a importância. Eu falei, meu filho, você quer perder 2 horas no seu celular, brincando aí no TikTok, ou você quer ser o cara que inventou o TikTok? É essa pegada que a gente tem que levar para o nosso futuro dessa juventude. Se a gente não acertar isso, a gente vai continuar, por culpa nossa, chamando a juventude de neném, mas que, na verdade, é uma juventude que ela quer crescer. A gente que está errando na comunicação e no ensino. Senador, eu queria falar, nós estamos a 2 minutos do final do nosso programa, não sem antes falar com o senhor sobre um assunto que às vezes a gente fica olhando assim, mas o estado de letargia de muitos setores do setor, muitas áreas do próprio setor público, que fica postergando e fica aquele rame-rame, e parece um procurador que tem mania de faz o parecer, mas no final ele bota SMJ, salvo o melhor juízo. Olha, se eu pedir para o procurador para dar um parecer, eu preciso colocar que ele tem um juízo além daquele? Não tem muito isso. Eu gosto mais de SJM, que é São João do Meriti. Ah, é verdade, é verdade. Que também está em franco desenvolvimento, né? É verdade, estive ontem com o vereador Carlos Moutinho de lá, conversando, né, doutor João. Eu acho que a gente tem que colocar os nossos ativos para funcionar, Mauro. O Rio de Janeiro, ele é pródigo, não só na sua natureza, nas suas oportunidades turísticas, nas suas oportunidades de criar eventos esportivos, eventos de música, mas também as oportunidades que ele tem por ter universidades boas, como a UFRJ, como a UERJ, ter a Fiocruz aqui, ter grandes empresas do setor cosmético, falando de Japeri, lá tem a Granado, fantástico, quantidade de emprego que gera, uma fábrica incrível que tem lá em Japeri, tem a L'Oréal no centro da cidade. A gente tem que botar esses ativos para funcionar em favor do nosso estado. E cada prefeito tem que descobrir as suas vocações, né, investir na atração desse investimento. O Rio de Janeiro é muito mais do que serviço. Muitos falam assim, o Rio de Janeiro é serviço. Não é só. Serviço é turismo, restaurante, bar é bacana, mas não é só isso. O Rio de Janeiro é indústria. O Rio de Janeiro é o principal polo de energia do nosso país. Olha o que está acontecendo lá no Porto do Açu. Aquilo é transformador. No meio de uma crise energética, a GNA acabou de inaugurar uma termoelétrica que vai atender a 6 milhões de usuários. Em São Gonçalo, a biomassa gerando energia pela empresa lá de São Gonçalo. Precisa aí da Enel dar um empurrãozinho para completar isso. Enel, né? Então, são muitas oportunidades. Senador, eu quero já... Nosso programa está terminando, mas eu queria já deixar o convite para quando o senhor quiser, não só quando puder, mas quando quiser, nós estamos inteiramente à sua disposição, deixando neste momento as nossas câmeras para as suas despedidas. Quero agradecer, Mauro, e dizer que sempre que convidado virei e venho com o maior prazer. A gente tem que olhar para a região metropolitana do nosso estado, olhar para o nosso interior. Eu sempre falo o seguinte, a cidade, ela tem os seus problemas, cidade capital, cidade do Rio de Janeiro, mas ela tem a facilidade de encontrar as suas soluções, de atrair mais turistas, mais investimentos, né? O interior, ele precisa da nossa bancada, de deputados federais, dos deputados estaduais, ele precisa das emendas, que as emendas cheguem e sejam bem aplicadas. Eles precisam investir na qualificação profissional, eles precisam manter a sua população, porque a vida no interior eu acho que é mais gostosa do que na capital, né? A gente tem que prender, a gente tem que criar oportunidades para o interior do nosso estado, para a Baixada, para a região metropolitana, né? Eu acho que eu não sou candidato na próxima eleição, a minha eleição é em 2026, então se eu puder deixar aqui no final uma recomendação, que os próximos candidatos elejam emprego e trabalho como sua principal plataforma, qualificação profissional, ensino, e olhem para o interior do estado. Acho que o governador Cláudio Castro tem feito isso ultimamente, olhar para o interior, para a Baixada e para a região metropolitana. Conversei com o senador Carlos Portinho. Muito obrigado, senador. O Fala Baixada é assim.
compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até segunda.